Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, em alguns minutos aí, eu pretendo trazer para vocês 3 lições valiosíssimas deste livro que vocês estão vendo aí na tela. A Arte de Fazer Acontecer, do autor David Allen. Então eu vou trazer para vocês por quê, né, esse conteúdo, esse conhecimento deste livro que eu já li e realmente tem diversas dicas, diversas lições que conseguimos trazer para a vida prática. Por que eu resolvi trazer isso? Bom, no final do ano é comum que as pessoas façam aquelas propostas, né, para si mesmo, de ser mais organizado, se estressar menos, ser mais produtivo, né, acabar produzindo mais ali no trabalho, na vida prática. Então, este livro ele realmente traz essa ideia, tá? Ele traz um certo planejamento, uma certa visão. Vamos supor, você hoje tem uma visão em que você não é produtivo, você se estressa bastante e as coisas não dão muito certo, né? E esse livro realmente traz uma outra visão que vai fazer você entender, né, melhor o porquê talvez você não esteja sendo produtivo hoje e, logicamente, aí ele vai dar as ferramentas para que você mude um pouco isso, certo? E, logicamente, sempre vai depender de você. Então, vamos começar aqui com a primeira ideia, o primeiro contexto do livro. O livro não se resume só nessas 3 lições, tá, pessoal? Na verdade, ele tem muita coisa aí. Eu que apenas achei relevante trazer isso, mas posso até trazer outros conteúdos do livro posteriormente. Mas a primeira ideia central aqui do livro é administrar a caixa de entrada e manter o sistema funcional. E o que isso significa? A vida é como se fosse aí uma caixa de entrada de e-mails, né? Por exemplo, vamos imaginar no contexto realmente de mensagens eletrônicas. Imagine que você tem aí o seu e-mail, Gmail, Yahoo, e você recebe mensagens, informações de todos os setores da empresa. Por exemplo, setor de vendas, clientes, diretoria, RH. Então, tudo chega aí para você. E você não tem classificações, você não tem filtros. Então, quando você olha para aquela tela, você vê muita informação fora de contexto. Você vê ao mesmo tempo ali uma mensagem dos terceirizados, outra mensagem da diretoria de extrema importância, outra do RH, que é para você apresentar algum documento. Então, você tem diversos tipos de informações ali. Você tem que procurar uma classificação para isso. Assim é na nossa vida também. Vai chegar para você informações profissionais, informações pessoais, e você tem que administrar isso como se fosse uma caixa de entrada, colocando cada coisa no seu lugar. E fazendo isso, o que você vai conseguir? Você vai conseguir manter o sistema funcional, como se fosse uma engrenagem que está girando ali de modo uniforme, de modo realmente sem travar. Então você vai conseguir manter o sistema funcional. E só nesse contexto da caixa de entrada você vai ter diversas outras falas aí do autor que realmente fazem total sentido para a vida prática, tá? Mas se você já pensar assim, que você tem que administrar as informações que chegam até você. Tem informações que você acaba buscando, tem informações que chegam realmente até você e você tem que saber direcionar isso. E a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas antes, vamos falar sobre essa segunda lição. Na empolgação para um projeto, não se deve esconder o que a realização significa no mundo real. Então, aqui a gente tem 2 situações, né? A empolgação para o projeto e a realização desse projeto no mundo real. Às vezes, com a empolgação para aquele projeto, por exemplo, nossa, eu vou criar um canal no YouTube e vou ganhar muito dinheiro com isso. E aí surge aquela empolgação e você começa. Mas espera aí, você já imaginou realmente esse projeto no mundo real acontecendo, né? Nada contra, você tem que começar mesmo, realmente você tem que começar. Mas por que muitos desistem, muitos param no meio do caminho, né? Às vezes nem chegam até o meio do caminho, param logo no começo mesmo, né? Porque não visualizaram aquela situação no mundo real, realmente não tiveram essa preparação. Aquele projeto ele estava mais na empolgação, mais no começo ali e não visualizaram a questão no mundo real. E aí ele faz a seguinte pergunta, coloquei até entre aspas aí porque é assim que está no livro mesmo. Qual seria a cara do resultado desejado? Opa, então se você pensa na cara, no jeito do resultado, aí você está mudando o contexto, né? Por exemplo, se eu falo para você, eu vou te dar aqui para você carregar e levar para casa e ir embora de ônibus R$1 milhão.
Ah, tá bom, né? R$ 1 milhão eu dou um jeito, não importa, né? Mas espera aí, de repente eu te dou tudo isso em notas de 2, por exemplo. Então você vai levar aí 500 mil notas. Imagina esse volume, né? Como que você vai fazer? Você tem que imaginar a cara do resultado desejado. Eu vou fazer isso, mas eu preciso me preparar para isso. Ah, vou abrir um canal no YouTube. Vou ganhar muito dinheiro, pode até acontecer isso, mas imagine que a realização disso vai requerer um esforço, vai requerer organização, vai requerer um planejamento que é diferente daquele que você fez só para começar, né? Você foi lá, comprou uma câmera, você foi lá, fez um logotipo, né? Fez uma foto ali do perfil do canal, e você abriu o canal no YouTube. Legal. Você já sabe do que você vai falar, legal, mas e a coisa acontecendo, né? E o tempo para isso, a organização, a edição dos vídeos, tem todo um outro contexto aí que a maioria das pessoas, se elas não pensam nisso, elas acabam parando no meio do caminho ou até antes. Então isso é bastante relevante e o livro traz diversas ferramentas para isso, tá, pessoal? E aqui, na última lição, voltando aqui para o contexto de caixa de entrada, ele propõe aí que você faça listas de ações a serem realizadas e lista de itens não passíveis de ação. O que é isso? Você vai ter uma lista, né, uma classificação de ações a serem realizadas. Isso aqui ele faz uma classificação bastante interessante. Mas aqui eu achei interessante também a lista para ações, aliás, para situações, né, itens não passíveis de ação. Porque as pessoas gastam muito tempo nisso. E é aí que muitos, aliás, né, que muitas pessoas não são produtivas. Veja só, você vai ter uma lista para o lixo, para incubação e para referência. E rapidamente aqui para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou resumir esses 3 pontos. Lixo são aquelas informações que chegam para você e que você não precisa disso. Você não precisa e não precisa fazer nada com isso, na verdade. Então, para onde vai? Para o lixo. Você, com o tempo, vai saber, é como se fosse um robô, né? Imagine que você é um robô e chega aquela informação assim na sua frente e você já identifica lixo e você já tira da frente, entendeu? Então, basicamente isso, você não vai gastar tempo com essas questões. Incubação é aquela informação que chega para você, não é um lixo, mas você não precisa dela agora. Então, você vai precisar dela a curto prazo, você vai reservá-la. Então, você vai reservá-la ali para um momento que você sabe que você vai ter que utilizar, mas não agora, ok? Então, vai ficar ali incubado. E referência? Referências são aquelas informações que chegam para você e você olha assim, não é lixo, não é uma incubação, porque eu não vou precisar dessa informação agora e nem nos próximos dias, mas é uma referência. Vai que eu preciso disso algum dia. Então, eu preciso ter um local muito bem organizado para essa informação. Vou dar um exemplo aqui. Comprovante de pagamento. É uma informação de referência. Pode ser, sim, uma informação de referência. Se você não vai utilizar, você fez um pagamento, você fez um depósito, alguma coisa assim, a pessoa já confirmou, já está tudo certo. E aí, aquele comprovante de pagamento, você não precisa deixar na incubação, mas também não é lixo. Então, você vai deixar como referência. Você pode organizar, por exemplo, uma pasta no seu celular ou no seu computador e colocar lá comprovantes de pagamento e joga lá. Coloca a data e pronto. Você vai conseguir encontrar muito rapidamente, caso você precise. Imagine que aquela pessoa acabe lhe processando falando que não recebeu o dinheiro. Você precisa ter ali um comprovante. Então, são questões como essa, né, que vai fazer a diferença. Questões que eu falo são situações que você consegue filtrar, classificar, que assim que chega para você, você já põe no seu devido lugar, certo? E ele menciona, inclusive, entre outros pontos, que aquelas ações que chegam para você e podem ser realizadas em cerca de 2 minutos, você já resolve aquilo. Chegou para você agora, ao invés de colocar num classificador, você vai lá e já resolve. Por quê? Porque é algo que precisa de 2 minutos de atenção, por exemplo. Você já resolve e tira do caminho e elimina, ok? E aí depois ele dá diversas outras ferramentas, mas eu achei relevante trazer isso aqui para vocês. Se vocês aplicarem só isso, já vai ter muita diferença aí na vida prática e num novo começo de ano aí, ok? Então é isso, espero que tenham gostado e comentem aí o que acharam. Eventualmente eu posso trazer mais conteúdo sobre esse e outros livros também. Obrigado e até a próxima!